Olá pessoal, a segunda parte sobre eclesiologia, como eu disse a vocês, completando ou complementando este assunto tão bonito, tão importante. Quais as características da Igreja de Jesus? Quais são as características desta eclesia, da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, o Senhor Jesus, antes dele ascender aos céus, ele reuniu os seus discípulos, reuniu a sua igreja, certo? A proto-igreja, o princípio da igreja dele, que eram os seus seguidores, seus discípulos. E em Mateus 28, vamos lá para o texto bíblico, Jesus dá algumas orientações para a sua igreja, que ainda estava como um protótipo, porque ela somente iniciaria de uma forma assim completa a partir da vinda do Espírito Santo, o agente principal na vida da igreja, aquele que o Senhor Jesus disse que enviaria após a sua ida para o reino do Pai Celestial. Então, Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: Chegando-se Jesus, disse-lhes: É dado a mim todo o poder nos céus e na terra. Olha só, Jesus, o Todo-Poderoso, nos céus e na terra. Portanto, porque eu tenho esse poder, disse Jesus, Jesus tem o poder. Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Além disso, existe o outro texto que é primordial para o início da igreja, que está exatamente no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Percebe que no outro texto Jesus falou assim: é dado a mim todo o poder, nos céus e na terra. E aqui Jesus fala para os seus discípulos: vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e vocês receberão o poder, a autoridade. A palavra poder, no grego é dynamis, que significa autoridade, confirmando que nós, Igreja de Jesus, recebemos esta autoridade que Jesus recebeu, transferiu para a sua igreja, para que a sua igreja pudesse estar cumprindo a missão. A missão, quanto ao mundo, é fazer discípulos em todos os povos. É a missão prioritária da Igreja de Jesus ao receber o poder do Espírito Santo. Esse dinamis. A missão número 1 da Igreja é fazer discípulos de todos os povos, certo? A missão externa da Igreja é essa. Batizar as pessoas que forem convertidas, que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, é missão da igreja batizar os convertidos, aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. E também é missão da igreja nessa parte externa, ou seja, ao ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, também ensinar
os novos seguidores para que eles também possam receber o poder, a autoridade e ensinar a outros. Aí começa a haver a multiplicação do corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Então, a missão quanto ao mundo: fazer discípulos, batizar os convertidos e ensinar os novos seguidores. E a sua missão como corpo, a missão da igreja como corpo. Nós vemos aqui no livro de Atos, o livro de Atos são os atos não só dos apóstolos, mas os atos da igreja através do Espírito Santo. Aí, a partir do momento que a igreja de Jesus foi batizada com o poder do Espírito Santo, recebendo essa autoridade vinda de Jesus, a igreja passou a agir, a atuar, a crescer. A missão da igreja como corpo: perseverar na doutrina apostólica. Perseverar na doutrina apostólica. Nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, principalmente, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a doutrina, e doutrina significa ensino. Você que faz curso teológico sabe disso. O termo doutrina significa ensino. Então, a igreja deveria e precisa permanecer na doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos? Os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aos seus seguidores. Este grupo de informações que Jesus foi passando ao longo desses 3 anos, um pouco mais de 3 anos que ele esteve aqui trabalhando com os discípulos, Jesus ensinou muita coisa para os seus discípulos. E o que Jesus ensinou é a doutrina que nós chamamos de doutrina apostólica. Aquilo que os apóstolos, que os discípulos receberam de Jesus, é o que nós precisamos seguir. A igreja permanecia nos ensinamentos que os apóstolos davam e eles, por sua vez, permaneciam nos ensinamentos que Jesus deu a eles, certo? Esta é a doutrina que nós devemos seguir, a doutrina apostólica, ou seja, aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, certo? Também a missão da igreja como um corpo é ter comunhão. Aqui o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E o termo comunhão significa ter tudo em comum. Ter tudo em comum. Eles viviam em unidade de pensamentos e intenções, unidade de prática. Eles praticavam a vida como seguidores do caminho que é Jesus. Agora eu pergunto: existe comunhão hoje? A igreja da atualidade, aqui a chamada de igreja da atualidade, que se espalha como muitas denominações, com muitos nomes, ou seja, denominação, nomes, esta igreja pratica a comunhão? Esta igreja tem tudo em comum? Os membros da igreja têm tudo em comum? Certamente que não. Não tem tudo em comum, certo? Uma diferença entre a igreja que Jesus estabeleceu, que os discípulos, os apóstolos começaram a coordenar, e a igreja, chamada igreja da atualidade, é que a igreja da atualidade não tem nada em comum. Grupos locais de individualistas, pessoas individualistas, egocêntricas, egoístas. Mas a igreja de Jesus, a igreja verdadeira de Jesus, tinha tudo em comum.
O partir do pão, olha aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Não era apenas uma celebração da ceia nos moldes que nós conhecemos atualmente, que nós praticamos atualmente. Aquele pedacinho de pão que você come no momento da celebração da ceia do Senhor, um pequeno cálice de suco de uva que nós tomamos e não pode ser, não seja fermentado, nós praticamos a celebração da ceia não com o vinho, mas com o suco de uva, por não estar fermentado. Se bem que Jesus, na celebração da ceia que ele fez com os discípulos, era vinho mesmo, certo? Mas nós, por questões de ordem pessoal, para que as pessoas não se acostumem a beber bebidas alcoólicas, justamente por conta da nossa época em que vivemos, e que existem pessoas que têm uma certa propensão ao alcoolismo. Então, para evitar tudo isso, nós apenas praticamos a celebração da ceia tomando o suco de uva natural, o suco de uva puro, certo? Mas na época da igreja primitiva, o partir do pão, certo? Era o partir do pão mesmo. Eles se uniam, eles traziam alimentos e as pessoas comiam os alimentos que todos traziam e faziam uma grande celebração de ceia ao Senhor. E tinha o partir do pão também, que era o pedaço do pão, lembrando aquele momento maravilhoso de Jesus com seus discípulos e tomando o cálice de vinho, e no nosso caso hoje, o cálice de uva, certo? Era chamada a festa do amor. A festa do amor era a festa ágape, onde todos traziam suas casas e reunidos partiam-se e comiam, certo? Em unidade, em união, partiam o pão. E foi exatamente o que Paulo questionou com a igreja de Corinto. Eles estavam praticando esta festa do amor, só que eles exageravam. Os que tinham mais, os que eram abastardos, eles traziam as coisas e não dividiam com aqueles que eram mais pobres, que não tinham nada para trazer. E eles se embebedavam. Paulo diz que era uma bagunça total aquela igreja de Corinto. E Paulo teve que colocar regras para que eles pudessem entender o que significava aquele momento tão sublime. Ou seja, já na época de Paulo, já cerca de 30 anos depois, 40 anos depois do início da igreja de Jesus, 40 anos depois, o que aconteceu? A igreja estava perdendo o foco, o objetivo principal daquela festa do amor. Então Paulo fala, olha, é preferível ter apenas o pão e o cálice do que essa bagunça que vocês fazem, porque vocês perderam o sentido original do partir do pão, certo? A igreja de Jesus partia o pão, observava também a necessidade dos irmãos e tomava providência. A igreja de Jesus era tão unida, a igreja primitiva era tão unida, que as pessoas ficavam observando a necessidade dos outros para poder suprir as suas necessidades. E nós vamos ver isso com mais profundidade aqui nesse mesmo texto, certo? Aqui o texto fala, partido pão, e também havia comunhão e unidade nas orações. Unidade nas orações. A igreja se reunia para orar, para clamar, para buscar o Senhor, buscar as orientações do Senhor. E eu lembro um pouco depois desse capítulo 2, quando Pedro é preso, por exemplo, a igreja se reúne na casa de uma pessoa e o povo lá está orando, intercedendo, intercedendo, até que o Senhor entra com providência e manda o anjo abrir a porta da prisão e Pedro sai dali. Pedro e João saem e a igreja fica, quando eles vão batendo na porta, eles ficam até assustados, né? Pensando que era um anjo que estava chegando ali e na verdade era Pedro. E a igreja até estava orando tanto em prol daquela situação e de repente eles ficaram com receio de receber o próprio Pedro, certo? Mas veja só, é assim, a igreja de Jesus estava unida em oração. E hoje, que lamentável, que coisa lamentável, as igrejas não oram mais como antigamente.
Você marca o culto de oração, aquelas igrejas que são mais tradicionais, que ainda seguem o princípio das reuniões de quarta-feira, de quinta-feira à noite para orar. Entrem, né, na maioria dos templos e vocês vão ver quantas pessoas estão ali em oração. É lamentável o que acontece nos dias atuais com uma boa parte das igrejas que a oração não faz parte da sua vida, infelizmente. Mas a igreja de Jesus, a igreja verdadeira de Jesus, iniciada por Jesus Cristo, era uma igreja que orava constantemente e praticava aquele ensinamento do apóstolo Paulo: orai sem cessar, orando sem cessar. Então a igreja de Jesus, ela tinha unidade em oração, ela tinha propósitos de oração. Na igreja de Jesus também aconteciam sinais e maravilhas. O texto aqui mostra: em cada alma havia temor. A igreja que era temente a Deus, era temente, havia temor, a reverência. Reverenciavam ao Deus Todo-Poderoso, havia temor de Deus. E nos dias atuais, as pessoas, as igrejas, os seus líderes, os seus membros não temem a Deus, não temem ao Todo-Poderoso, se acham arrogantes, presunçosos, prepotentes, querendo comandar a Deus. Mas a igreja de Jesus verdadeira havia temor. Sinais e maravilhas aconteciam. Os líderes, os apóstolos, eram usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para que sinais e maravilhas acontecessem. Nos tempos atuais, são farsas, farsas acontecendo, mentiras sobre mentiras. Pagam pessoas para fingirem que estão sendo curadas, que estão sendo libertas. Infelizmente, é uma tristeza muito grande de falar isso, mas acontece muito. Eu creio que eventualmente aconteça milagres, sim, porque eu mesmo sou fruto de milagres. Deus fez milagres na minha vida. Fui curado milagrosamente, poderosamente pelo Senhor. É por isso que eu estou aqui falando hoje com você. Eu fui fruto de milagres de Deus, muitos milagres de Deus. Mas infelizmente, hoje estão mercadejando a fé. Estão conduzindo as pessoas a se distanciarem do verdadeiro Deus, do Senhor Jesus Cristo, dono da igreja. Mas a igreja de Jesus, a igreja primitiva, a verdadeira igreja, havia sinais e maravilhas. Olha só o que ele continua dizendo: vendiam suas propriedades. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, até o ponto de vender as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. O verdadeiro comunismo, não esse comunismo dessas políticas mentirosas, cujos líderes totalitários dominam a massa e oprimem o povo. Não é esse comunismo, mas a igreja de Jesus praticava o verdadeiro comunismo, ou seja, tinham tudo em comum ao ponto de vender as suas propriedades para ajudar os outros necessitados. Agora eu te pergunto, a igreja de hoje faz isso? A igreja, através de suas denominações, pratica a divisão de bens? Isso aí é uma utopia para os tempos atuais. É bem verdade que já ouvi falar de alguns pequenos grupos que chegaram ao ponto de fazer isso e compraram fazendas pelo interior do Brasil, criando suas comunidades. Ali as pessoas têm tudo em comum, tentando reviver um pouquinho aquele princípio da igreja primitiva, certo? Mas, de forma geral e abrangente, os seguidores de uma crença pseudo-evangélicas são egoístas, presunçosos, arrogantes, querem tudo para si,
e nada para os outros. São tão egoístas que não conseguem nem mesmo contribuir para a obra da Igreja de Jesus nas comunidades locais. São tão egoístas que não contribuem para o bem-estar da coletividade, da comunidade. Infelizmente. Mas a Igreja de Jesus, a Igreja inicial, a Igreja primitiva, propriedades e direitos de todos eles dividiam. Não havia apego aos bens materiais. Não havia apego aos bens materiais. Dividiam o alimento para que ninguém tivesse falta. Está aqui escrito. Dividiam o alimento, perseverando unanimemente todos os dias no templo. No templo. Hoje, com raras exceções, os templos ficam fechados a semana toda. E quando você marca as reuniões para que o povo esteja, o povo começa a dar desculpas para não participar das reuniões no templo. Cada um com as suas atividades particulares. E dizem: se sobrar tempo, eu vou no templo. Se sobrar tempo, eu vou no templo. Se sobrar uma horinha, eu vou lá dar essa horinha para Deus. Que tristeza. Que tristeza saber que os templos muitas vezes ficam fechados a semana toda. E aqueles templos que ficam abertos a semana toda em várias igrejas por aí, pelo Brasil e pelo mundo afora, ficam abertos com propósitos escusos de arrecadar, de retirar, de sugar aquilo que as pessoas têm para o engrandecimento de umas lideranças falsas e mentirosas. Dividiu o alimento para que ninguém tivesse falta. Olha, o texto continua dizendo: comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Havia alegria e coração singelo na igreja. Havia alegria e coração singelo. A igreja de Jesus fervilhava em alegria. Por quê? Porque havia um mover do Espírito Santo. As pessoas estavam unidas em um propósito. As pessoas cultuavam a Deus verdadeiramente. O texto continua dizendo: louvando a Deus. Havia louvor verdadeiro ao Senhor. Louvor sincero. Não eram shows gospels. Não eram apresentações de famosos. Não eram aqueles gritos de enaltecimento de pessoas que estavam lá na frente de um palanque. Não. Era louvor e glorificação ao Deus Todo-Poderoso. Era um mover sobrenatural do Espírito Santo. E as pessoas que participavam glorificavam, exaltavam ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Não era um encontro de pessoas para ver um grande pregador. Não era. Não era. Era o desejo de ouvir a palavra simples, mas profunda, vinda do Senhor através da boca dos apóstolos, dos pregadores. Louvavam a Deus. E sabe o que acontecia? A igreja caía na graça do povo. O povo, a comunidade de incrédulos, a comunidade de pessoas que ainda não criam no Senhor, viam aquela movimentação, aquela motivação, aquela vibração da igreja e achava maravilhoso. Como eles estão unidos, como eles se ajudam. Aquilo impactava a comunidade.
E sabe o que acontecia? O texto mostra aqui. E acrescentava todos os dias. Todos os dias. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana. Eram todos os dias de novos convertidos. Aqueles que iam sendo salvos. Novos convertidos. Veja que lindo! E hoje? Novos convencidos. Novos convencidos. Pessoas que vão adentrando nas comunidades, querendo receber uma bênção, querendo receber uma cura, querendo receber prosperidade financeira, querendo um novo emprego. Pessoas cujos objetivos não é buscar ao Senhor, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, mas pessoas querendo algo em troca. E os mercadejantes da fé estão vendendo algo em troca. Em troca do quê? Da contribuição financeira. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário e não pode fechar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Todos aqueles que estão na obra do Senhor vão viver da obra do Senhor. O Senhor vai dar os recursos para aqueles que trabalham na obra dele, pregando o Evangelho, pastoreando as igrejas do Senhor. Mas a igreja de Jesus não é para enriquecimento. Aquele que é digno vai receber a sua remuneração digna para poder sustentar a sua família. Isso é correto e verdadeiro. No entanto, a igreja de Jesus não é para ser explorada por falsos profetas. E eu fico triste em saber que existe isso. Mercadejantes da fé. Se você está no ministério, saiba que você é digno de receber uma remuneração se você está trabalhando verdadeiramente na obra do Senhor. No entanto, você não é digno de explorar o povo de Deus. O Senhor vai te dar aquilo que você necessita para você viver a sua vida. Cuidar da sua família, porque é digno isso. Desde o Antigo Testamento isso era digno. Aqueles que serviam no templo deveriam ser sustentados pelo restante do povo de Israel. Assim como os profetas eram sustentados pelo povo. Assim como os pastores no Novo Testamento também são sustentados, porque digno é o obreiro do seu salário. No entanto, você não pode explorar a igreja de Jesus. Você não pode usar a igreja de Jesus para fins escusos e engrandecimento pessoal. Aqui o texto diz que o Senhor é quem acrescentava mais membros à igreja. A nossa missão é fazer a obra do Senhor. Quem acrescenta é o Senhor. Agora, por que o Senhor não acrescenta todos os dias? Porque nós não estamos vivendo verdadeiramente como igreja. A igreja no molde que Jesus ensinou. A igreja tinha problemas? É outra pergunta. Sim, tinha problemas. Como toda comunidade formada por seres humanos, por pessoas, a igreja tinha problemas. Eu posso provar aqui no capítulo 5 de Atos. Primeiro grande problema. Aqueles que queriam comprar uma evidência, estar em evidência na igreja de Jesus. É a história de Ananias e Safira, aquele casal que vendo os outros discípulos de Jesus, que vendo os discípulos de Jesus trabalhando e doando as suas propriedades,
Eles pensaram, vamos fazer isso também, pelo menos eles vão falar da gente, vão falar bem de nós, mas nós não vamos entregar tudo, vamos maquiar um pouco aí. E foi o que eles fizeram. Eles venderam a propriedade e entregaram parte, mas na mente deles, na ideia dos dois, era que aquela parte seria como se fosse tudo. Eles propuseram mentir. Mas Pedro, sendo cheio do Espírito Santo, confronta aqueles dois. Está aqui no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Não vou ler, mas você pode procurar no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 10, a história de Ananias e Safira. Eles queriam estar em evidência, mas receberam a morte como recompensa por causa da mentira. Eles eram falsos seguidores de Jesus. Eles não eram verdadeiros seguidores, porque o verdadeiro seguidor de Jesus não vive na ilusão e na mentira. E quando ele comete um erro, ele se arrepende, pede perdão. No caso de Ananias e Safira, eles estavam sendo induzidos por Satanás. E Pedro fala exatamente isso. E por conta disso, receberam aquela punição tão severa, a morte física. E houve temor na igreja. A igreja viu que a coisa é séria, não é brincadeira. Ser igreja é algo muito sério. Não é para qualquer um. É para aquele que quer seguir exatamente as orientações do Senhor Jesus. E Jesus disse: verdadeiramente sereis meus discípulos se fizerem o que eu mando. Igreja é coisa séria. É o corpo de Cristo, não é para qualquer um, é para aqueles que querem seguir as orientações de Jesus. Se você não quiser seguir as orientações de Jesus, não entre. Não tome uma decisão. Se você quer ser transformado pelo poder regenerador do Senhor, então você pode entrar, que a casa é sua. Entre, porque a igreja de Jesus é maravilhosa. Eu amo a igreja do Senhor Jesus. Também a igreja tinha outro problema, tinha partidarismo, que foi logo combatido, porque a igreja tomou a iniciativa de combatê-lo. No capítulo 6, nós vemos um outro grande problema. Haviam aquelas pessoas que não eram judias, que eram gentios convertidos, e havia os judeus convertidos. Os judeus achavam, porque eram judeus, poderiam estar em melhor situação do que os gentios. E aí as viúvas dos homens gentios não tinham a ajuda necessária de alimentação. A igreja foi crescendo, foi se tornando uma mega igreja, como nos tempos atuais, as megas igrejas. Era uma mega igreja já. Já contava com talvez mais de 5.000 membros, uma mega igreja. Mas as pessoas que eram de descendência gentia estavam passando necessidade. E aqueles que eram dos judeus estavam com do bom e do melhor. Então, havia uma divisão ali. E logo os apóstolos falaram: olha, nós precisamos continuar na palavra, pregando a palavra. Nossa missão é essa. Saiba disso, pastor. A tua missão prioritária é pastorear a igreja de Jesus, pregar a palavra, ensinar a palavra, cuidar da igreja de Jesus. Certo? Necessidade dos membros tem que ter pessoas na igreja com essas qualificações para ver a necessidade dos membros da igreja, para tomar a iniciativa de ajudar aqueles que são necessitados. E isso é fundamental na vida da igreja, para que o pastor possa se dedicar à pregação da palavra, ao ensino da palavra, ao aconselhamento, à orientação da igreja de Jesus Cristo. Certo? Por isso é importante terem os ministros de Deus que vão fazer o trabalho social para ver as necessidades dos membros da igreja. E aqui a igreja tomou essa iniciativa e escolheram os diáconos. Os diáconos, 7 diáconos que tinham que ter como objetivo cuidar das viúvas necessitadas dos gentios, principalmente. Tanto é que eles escolheram diáconos que tinham essa ligação com os gentios. Mas a igreja tinha problema. Até os dias atuais,
mais que problemas, não é verdade? As decisões na igreja eram tomadas de comum acordo. O texto aqui do capítulo 6 mesmo, os apóstolos falam: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Importante negócio, não é qualquer coisa não, gente. Tem que ser pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoa que realmente tem desejo de servir ao Senhor. E aqui a igreja escolheu. A igreja. A assembleia da igreja. O grupo escolheu. Não foi imposto pelos apóstolos, mas o grupo escolheu. Então as decisões eram coletivas. Não de cima para baixo, mas de maneira que todos pudessem participar. É o nosso modelo congregacional e democrático que nós utilizamos na denominação batista. De outras denominações, as igrejas têm outras formas, certo? Mas a nossa denominação faz dessa forma. Nós, em assembleia, tomamos as deliberações, as decisões. Não é o pastor que manda o que deve ser feito ou não. O pastor é o líder da igreja, mas a assembleia da igreja é soberana. Então está até nos estatutos batistas. A assembleia da igreja é soberana. Jesus é a cabeça, depois a assembleia da igreja é soberana em suas decisões. E o pastor, como líder sábio, vai conduzir da melhor forma, para que a igreja possa tomar decisões sábias e nunca decisões insensatas. A igreja de Jesus, mesmo que coordenada por homens, era viva e ativa. O versículo 7 aqui desse capítulo diz: de sorte que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Certo? A igreja era ativa, a igreja crescia, desenvolvia. Infelizmente, muitas igrejas estão marcando passo. Marcando passo porque não permitem que o Senhor haja de forma maravilhosa. Igrejas que não crescem, que não se multiplicam, que vivem e permanecem na mesmice, entra ano e sai ano, a igreja continua aquele pequeno grupo. Por quê? Porque o Senhor não acrescenta aqueles que vão sendo salvos, justamente porque a igreja não trabalha. A igreja que não trabalha dá trabalho. Aí não há multiplicação, certo? Através da igreja de Jesus, através da igreja, Jesus tem cumprido a sua missão, certo? Então você, membro de uma igreja, você cumpre a missão de Jesus. Você, como membro do corpo de Cristo, cumpre a missão do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa usufruir dos benefícios de ser participante da Igreja do Senhor Jesus. Não se esqueça, curta o canal do Pastor Lourival, divulgue nosso canal e se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, certo? Que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre a sua vida.